Muito bem, então vamos começar. O tema desta semana, como sabem, é o abelharuco. O abelharuco é uma das aves mais coloridas da nossa fauna, é uma das aves mais apreciadas, quer pelos observadores, quer pelos fotógrafos de aves, porque obviamente, dadas as suas cores vivas, é uma ave muito atrativa e, portanto, que dá boas fotografias, é uma ave que é muito fotogénica, é uma ave bonita. Por outro lado, é uma ave que causa dor de cabeça a muita gente, e daí o título da sessão de hoje, uma ave amada e odiada. E já vamos desenvolver um bocadinho mais estes aspectos. Vamos começar, como sempre, pela apresentação da espécie. Então, o protagonista da sessão de hoje é o abelharuco. O abelharuco é uma ave pertencente à ordem dos coraciiformes. Coraciiformes que inclui também os roleeiros e os guarda-rios. No passado, esta ordem incluía também a popa, mas a popa agora está numa ordem diferente, dos bucerotiformes, que inclui também os calaus. Portanto, a popa agora está numa ordem diferente. Então, os parentes mais próximos do abelharuco são, para além dos outros abelharucos, são os roleeiros e os guarda-rios. O nome científico, Merops apiaster, já vamos ver o que isto significa. Comprimento, como sempre, medido da ponta do bico à ponta da cauda, 27 a 29 centímetros, portanto, assim, grosso modo, o tamanho de um pombo doméstico. Envergadura, que é a distância entre as extremidades das asas quando abertas, 44 a 49 centímetros. E é uma espécie típica de terrenos abertos, seja áreas agrícolas, seja áreas com algum mato. Podem ter algumas árvores, eles não gostam de floresta densa, mas gostam de ter algumas árvores até para pousar, porque eles praticam muita caça à espera e, portanto, gostam de pousar em ramos secos ou também em vedações e em arbustos. Mas, portanto, é uma espécie de zonas relativamente abertas. A alimentação é composta quase exclusivamente por insetos. Já vamos depois ver mais em detalhe a parte da dieta, mas, portanto, essencialmente insetos, diferentes tipos de insetos, embora haja diferenças grandes entre as regiões consoante o tipo de insetos que estão disponíveis. O ninho não é construído no sentido clássico do termo, em vez disso é escavado numa barreira de terra e tem um comprimento médio de 1,20 m, 1,18 m, embora possa ir dos 70 aos 200 centímetros. Depois à frente eu vou voltar a estes detalhes sobre as características do ninho. A postura tipicamente tem 6 a 7 ovos, embora possa variar entre 4 e 9. Quanto à incubação, tipicamente 20 dias, ou seja, quase 3 semanas. A incubação é feita por ambos os sexos e é assíncrona. Assíncrona significa que a incubação começa com a postura do primeiro ovo. Ao contrário de outras espécies que têm incubação síncrona significa que a incubação só começa quando é posto o último ovo e as crias depois nascem todas ao mesmo tempo. Quando a incubação é assíncrona, o ovo que é posto em primeiro lugar começa logo a ser incubado, o que significa que as crias também não vão nascer ao mesmo tempo e, portanto, vai haver umas maiores que outras. Há algumas espécies em que isto acontece e o abelharuco é uma delas. Então, o nome científico, Merops. Merops é uma palavra que provém do grego clássico. Para quem conhece o alfabeto grego, está aqui um mu, um epsilon, um rho, que tem o valor de R, um omicron e um psi, que é o ps. Portanto, cá está Merops, M-E-R-O-P. Psi, aqui transliterado para o nosso alfabeto. Merops é o nome grego do abelharuco. Como eu já referi anteriormente, há muitas palavras nos nomes científicos que provêm do grego. Apiaster é um nome latino que se refere, vem da piastra, que se refere ao abelharuco, e é uma palavra derivada de apis. Apis é o nome latino para a abelha que é uma das presas principais do abelharuco e que lhe dá então o nome. Antes de falar mais em detalhe desta espécie, só aqui um slide sobre a família Meropidae, que é a família a que pertence o abelharuco, que é uma família que tem diferentes espécies, embora só tenha um representante na Europa, que é aqui o segundo à esquerda, que é o European, que é o abelharuco europeu, mas tem uma série de outras espécies, por exemplo, o Blue Cheek, que é o Merops persicus, que nidifica em Marrocos, já apareceu 2 ou 3 vezes em Portugal, de vez em quando nas suas migrações perde-se. E depois temos aqui mais 4 espécies africanas, o Cinnamon Chested, que é o Merops oriobates, o Little, que é o Merops pusillus, bastante frequente na África Oriental, o White-throated também, que é o Merops albicollis, e o Swallow-tailed, que é, portanto, cauda de andorinha, que até tem o nome sugestivo Merops hirundineus,
uma referência naturalmente à cauda. A família distribui-se por todo o velho mundo, Europa, África, Ásia e Oceânia, tem 30 ou 31 espécies. Esta diferença de número tem a ver com as espécies que as diferentes autoridades taxonómicas consideram, porque há uma espécie na Etiópia que algumas entidades consideram separada de outra e outras entidades não. Portanto, umas consideram 30, outras consideram 31 espécies. Está aqui um mapa retirado da Wikipédia que nos mostra então a distribuição da família Meropidae por todo o mundo. Como podem ver, estão presentes por toda a Europa, exceto no norte, portanto eles não vão muito a latitudes elevadas, por uma grande parte do sul da Ásia, África, Médio Oriente e Australásia. Estão ausentes das faixas desérticas, aqui no norte da África, como podem ver, só mesmo na parte norte do Magreb e aqui no Vale do Rio Nilo, de resto estão ausentes do deserto, estão ausentes das partes desérticas da Península Arábica, estão só na costa, e depois na Ásia, mais na parte sul, de resto estão presentes no continente africano, Madagascar, aqui Filipinas, Indonésia e uma boa parte da Austrália, exceto, mais uma vez, o deserto. Portanto, uma família com uma distribuição bastante vasta, presente em todos os continentes, exceto nas Américas e na Antártida. Este mapa, então, da Wikipédia. Passamos agora a algumas imagens do nosso abelharuco. Quem já fez alguma observação ou fotografia já teve certamente contato com a espécie. É uma espécie com uma plumagem de cores garridas e muito variadas, em que se destaca aqui a parte vermelha na coroa e na nuca, o amarelo na garganta, que contrasta bastante com o peito azul, do qual está separado por uma linha preta, e também uma máscara preta aqui na zona ocular. Depois tem manchas verdes, vermelhas e amarelas e azuis nas asas. Portanto, é uma espécie que tem uma profusão de cores que a torna especialmente atrativa e dá-lhe até um certo toque exótico, apesar de ser uma espécie autóctone do nosso país. Aqui pousado num arame farpado, que, como eu disse há pouco, eles também gostam de pousar em cabos. Eles pousam em sítios que estejam despidos de vegetação para observarem e ver se passa alguma presa, porque eles capturam as presas essencialmente em voo. Aqui um outro ângulo, para também apreciarmos as cores. Neste caso está pousado num galho seco, e, como podem ver aqui, mais uma vez, as cores vivas desta espécie, do adulto, porque o juvenil tem as cores um bocadinho mais esbatidas, já vamos ver a seguir. Aqui, um suposto casal, eles pousam muitas vezes aos casais, e uma questão que às vezes se coloca é como é que se distingue os machos das fêmeas. E eu lembrei-me de pôr este slide porque há dias vi uma discussão num grupo de Facebook de uma pessoa que colocou uma foto e que dizia que os machos se distinguiam porque tinham duas penas no centro da cauda e a fêmea só tinha uma. Eu achei esta informação que fez um bocado de confusão, porque como as penas da cauda são sempre em número par, normalmente as retrizes, que é o nome das penas da cauda, as retrizes centrais são mais longas, mas são mais longas dos dois lados, portanto não há aqui nenhuma assimetria. Na verdade, quando eu comecei a ver aves há muitos anos, um dos meus mestres também me ensinou que supostamente os machos têm as penas centrais da cauda, estas duas, mais longas que as fêmeas. Mas eu procurei em várias referências bibliográficas e aparentemente isso não é bem assim, e em muitos casos eles são indistinguíveis. Portanto, às vezes há alguns detalhes da plumagem que permite distinguir, mas em termos de biometrias há demasiada sobreposição e muitos indivíduos adultos nós não conseguimos distinguir com segurança se são machos ou se são fêmeas. Portanto, fica aqui esta indicação de que a sexagem, assim, pelo menos em fotografia, em muitos casos não é possível. Aqui uma imagem também bastante característica, que é vermos uma série de abelharucos pousados lado a lado, pode ser num fio ou, como neste caso, num raminho, alguns até com alimento no bico. Portanto, isto também dá imagens visualmente muito apelativas quando vemos assim estes grupos de abelharucos. Aqui uma outra situação típica: o abelharuco presumivelmente estava pousado, neste caso num cabo aéreo, e lançou-se para capturar uma presa que vinha a passar. Neste caso parece ser um abelhão, que é do género bombos, portanto um himenóptero, parente próximo das abelhas, e ele lançou-se para capturar o abelhão em voo, e então vemos aqui o momento em que o abelharuco se lança para capturar a presa. Isto é um exemplo típico do comportamento dos abelharucos, em que eles estão à espera, às vezes também podem andar a voar à procura de presas, mas muitas vezes estão à espera, passa uma presa e eles então lançam-se sobre a presa para a capturar. Aqui, há pouco referi que os ninhos são escavados. Vemos aqui o caso de um abelharuco pousado à entrada do ninho,
O ninho é um túnel que é escavado numa barreira de terra, tipicamente. Também pode ser no solo. Eu já vi ninhos no solo. A situação mais típica é, efetivamente, em barreiras arenosas ou de terra, junto a rios ou junto a estradas, em taludes, etc. Aqui, penso que seja uma vespa no bico, o abelharuco pousado à entrada, imagino eu, para levar uma presa ao parceiro que esteja a incubar ou às crias. Aqui uma outra imagem bastante curiosa de um abelharuco a sair. Eles saem um bocado disparados do ninho, portanto eles vão lá para dentro e quando vão a sair lançam-se depois em grande velocidade. Podem ver aqui estes dois sulcos que tipicamente são os sulcos deixados pelas patas quando eles estão ali um bocado a caminhar, porque eles têm que caminhar pelo túnel, porque não têm espaço para voar, e depois lançam-se cá para fora e este é o momento então do lançamento, assim se pode dizer. Eu aqui incluí algumas informações mais detalhadas sobre as características dos ninhos. O comprimento médio, como eu disse há pouco, é de 1,18 m, portanto, desde a entrada até à câmara, mas varia entre 70 e 200, numa amostra de 109 ninhos. Tende a ser um bocadinho mais curto se o terreno for muito duro, o que é normal, porque se for muito duro custa mais a escavar e, portanto, eles não irão a uma profundidade tão grande, aí será mais duro. Numa outra recolha, os valores extremos que se registaram até hoje é o mínimo 50 centímetros, portanto é o túnel mais curto, e o mais longo quase 3 metros, 2 metros, portanto 2,75 m. Mas os valores médios andarão aqui entre 1 metro e 1,5 m, penso que será a maioria. O diâmetro do túnel é de 6,5 a 7 centímetros, por isso é que eu digo que não dá para voar, eles terão que caminhar lá por dentro do túnel, por isso é que se vê aqui estes sulcos. A abertura é um bocadinho mais larga, tem 10 a 12 centímetros de largura, e a câmara que está lá dentro, portanto lá no fundo, onde efetivamente são postos os ovos e crescem as crias, terá 32 por 25 de largura, portanto cerca de 25 é mais ou menos um palmo de uma mão adulta, portanto terá um palmo por um palmo e um bocadinho mais. Portanto, podem imaginar assim uma caixa, se calhar, do tamanho quase do ecrã de um computador, e depois da altura terá 12 centímetros. Portanto, isto para ficarem com uma noção da dimensão. O BWP é o Birds of Western Palearctic, que é uma enciclopédia sobre as aves do Paleártico Ocidental, também referido às vezes como CRAMP, que é o nome do primeiro autor. Aqui então o aspecto do juvenil. Esta fotografia foi tirada no início de julho, portanto quando os juvenis já são voadores. Como podem ver, tem a morfologia semelhante ao adulto, mas as cores são menos vivas e tem menos diversidade de cores, não tem azuis, nem por baixo nem por cima, e mesmo os vermelhos nas partes superiores só aparecem na cabeça, não aparecem nas asas. Portanto, de resto, as partes superiores e inferiores são esverdeadas, o que já se nota é aqui o amarelo na garganta e a máscara preta. Depois, obviamente, eles, quando forem para a África, que eles são migradores, depois no inverno adquirirão as cores dos adultos e no ano seguinte já estão com as cores normais. Agora, vamos falar um pouco da nomenclatura. Eu, outro dia, quando fiz a sessão sobre o chapim-carvoeiro, falei desta publicação, uma publicação muito curiosa da autoria de João Fernandes Pereira Lopes, publicada pelo Serviço de Estudos do Ambiente, está aqui embaixo em letras brancas, Serviço de Estudos do Ambiente, que mais tarde se passaria a chamar Serviço Nacional de Parques, Reservas e Conservação da Natureza, mais tarde ainda ICN, depois ICNB e atualmente ICNF. Portanto, isto é, digamos, o Departamento do Estado que antecedeu o atual ICNF. E este senhor publicou uma compilação muito interessante de nomes populares das espécies recolhidas em diferentes trabalhos e em diferentes locais do território português. E então, eu na altura apresentei, peço desculpa, não foi no seminário do Chapim Carvoeiro, foi no webinário dos Sons dos Chapins, em que eu apresentei a lista de nomes para o chapim real. Então eu fui também buscar este livro, porque ele também tem aqui uma compilação de nomes engraçados para o nosso abelharuco. Abelharuco é o primeiro nome que aparece aqui, tem um S entre parênteses, que é o nome adotado pela lista do Secarrão e Soares. E depois tem outros nomes, abelharuco, que deve ser uma adaptação do espanhol abelharuco, e depois abelheiro, abelhuco, belharuco, que é também uma variante, gralha, eu não faço ideia onde é que se chama a isto gralha, mas obviamente gralha é outra coisa, é dos corvídeos. Depois milharuco, que é também uma variante, como podem ver, são tudo aqui variantes aqui relacionados com abelhas. Depois ainda milheirós, murifela e pito barranqueiro. Pito talvez por analogia com os pica-paus, por estar a picar, e barranqueiro, presumo eu que tenha a ver com o facto de eles fazerem ninhos nos barrancos, que são assim às vezes pequenas ribeiras escavadas que aparecem assim com taludes também laterais. Portanto, são alguns dos nomes populares dos abelharucos. E agora, agora vamos até à praia. Vamos até à praia com os abelharucos. E eu vou falar um pouco de praia e, mais especificamente, vou falar do Algarve. Apresento aqui um mapa do Algarve.
o Algarve, que é uma zona conhecida naturalmente pelas suas praias, quem conhece o Algarve, e quem já esteve em diferentes regiões do Algarve, terá observado que a costa do Algarve é muito diferente consoante a parte do Algarve onde nos encontramos. Na parte ocidental, que é aqui mais ou menos da Albufeira para oeste, chamada Barlavento, nós encontramos essencialmente arribas rochosas, ou seja, uma costa escarpada, feita de rocha, vertical, e as praias vão aparecendo nos intervalos dessas costas escarpadas. Portanto, as praias estão isoladas umas das outras. Há um ou outro caso de uma praia mais longa, como por exemplo a meia praia ao pé de lagos, mas de uma forma geral as praias são relativamente curtas e estão limitadas por uma parede de rocha atrás. Isto é então a zona do Barlavento, que vai... Há sempre muita discussão onde é que acaba o Barlavento, mas é mais ou menos até aqui à zona da Albufeira. Depois no outro lado, no lado oriental, temos o chamado Sotavento. No Sotavento não há arriba, nós temos areia e dunas. Portanto, a praia, por trás da praia, o que nós encontramos é um cordão dunar. E depois continua uma zona relativamente plana, sendo que quando entramos aqui nos domínios da Ria Formosa, por trás da praia temos a Ria Formosa e, portanto, a praia, na verdade, encontra-se nas chamadas Ilhas Barreira, que são ilhas que separam o mar da Ria Formosa. Portanto, no Barlavento temos as arribas rochosas, no Sotavento temos areia e dunas. Agora, porquê é que eu estou a apresentar isto? Por causa aqui da zona de transição. A zona de transição, em termos da morfologia do terreno, dá-se aqui na zona entre Albufeira e Quarteira. E na zona entre Albufeira e Quarteira nós temos as chamadas, uma espécie de arribas arenosas, ou seja, ainda temos umas paredes, mas elas são menos altas do que no Barlavento e são mais macias. Portanto, já tendem a ser mais arenosas, são mais moles. É a característica desta zona de transição que se situa, como eu disse, aqui nesta zona. E eu estou a falar nisto porquê? Por causa de uma praia em particular que existe neste cantinho, onde está aqui este vértice, que eu assinalei aqui com a seta e que eu agora vou fazer um zoom. Isto é então a zona aqui entre Albufeira e Quarteira, temos aqui os Olhos d'Água, para quem conhece a zona, a Albufeira é para a esquerda, temos aqui a Aldeia das Aceteias e à direita temos Vila Moura e Quarteira. E reparem no nome desta praia que aqui está, assinalada com um círculo. Tem um nome curiosíssimo que é a Praia do Barranco das Belharucas. Como viram há pouco, Belharuco ou Belharuca é um dos nomes populares dos abelharucos e é curioso notar que no Algarve existe uma praia que toma o nome desta espécie e não é por acaso. Está aqui uma fotografia tirada do site visitalgarve.pt, portanto é um site que pertence ao Turismo de Portugal, e ao Turismo do Algarve, e então está aqui uma fotografia. Como podem ver, as arribas são muito menos altas e muito menos escarpadas, são mais inclinadas do que no Barlavento, e elas são mais arenosas, portanto elas já podem, quase que podem ser desfeitas à unha em certos locais, portanto são mais macias. E não é por acaso que elas se chamam Barranco das Belharucas. Isto está explicado num outro livro, também do Turismo de Portugal, que é o Guia de Praias do Algarve, que é um livro que está disponível em PDF e que fala de todas as praias do Algarve, e que são mais de 100, acho eu, e tem lá uma ficha precisamente a falar da praia do Barranco das Belharucas, que fica no concelho de Albufeira. E diz, a partir desta praia, o litoral calcário, muito recortado do Barlavento, cede lugar às arribas macias, talhadas em areias e argilas. Foi aquilo que eu referi há pouco. Portanto, são arribas mais macias. E vejam agora o que diz aqui do lado direito. Muitas aves aproveitam a zona de bosque e algumas escavam abrigos e ninhos nas paredes rochosas. É o caso dos coloridos abelharucos que batizaram a praia. Eu não sei quando é que esta praia tomou este nome. A verdade é que este é aquele bocadinho de arribas do Algarve onde os abelharucos conseguem fazer ninho muito perto do mar. Hoje em dia haverá mais perturbação na praia, portanto, possivelmente não haverá tantos como terá havido no passado, mas em termos de habitat, o tipo de substrato é favorável aos abelharucos, porque no Barlavento aquilo é muito rígido, eles não conseguem escavar em rocha, mas aqui conseguem, e então eu achei muito engraçado ver uma praia que tem o nome de Praia do Barranco das Belharucas. Quem não conhece e passar por esta zona da Albufeira e tiver curiosidade, pode então ir ver, fica, como eu disse, ali perto dos Olhos d'Água. Agora, falamos rapidamente da taxonomia. A taxonomia é muito rápida porque a espécie não tem subespécies, é uma espécie monotípica, portanto, neste caso não há diferentes subespécies, o que significa que o nome é apenas Merops apiaster. Não existe cá Merops apiaster, que seria a subespécie nominal, porque só existe subespécie nominal se existir outra subespécie. Portanto, para haver subespécie nominal tem que haver pelo menos duas. Se não há subespécies,
não se usa o nome trinomial e é só binomial, portanto, Meropsa piaster. Há muitas espécies que são monotípicas, em especial espécies migradoras. As espécies migradoras acabam por se misturar muito mais, enquanto que as espécies residentes têm muitas vezes populações isoladas umas das outras que evoluem separadamente e conduzem a subespécies. Não é 100% assim, porque há espécies migradoras que têm subespécies, também há espécies residentes que não têm subespécies, por exemplo, espécies com populações muito reduzidas ou que estão em ilhas. Mas pronto, neste caso do abelharuco, ele é então monotípico. Agora, a habitual ficha sobre conservação, retirada do site da BirdLife, aqui com as categorias, portanto, com os estatutos de ameaça, que eu já falei anteriormente, mas para quem não está habituado, LC é List Concern, que é pouco preocupante, que é o caso desta espécie. NT significa Near Threatened, que é não ameaçado. Depois temos aqui as 3 categorias de ameaça, que é vulnerável, Endangered, que é em perigo, e criticamente em perigo. EW é extinto na natureza, Extinct in the Wild, e EX é Extinct. DD é Data Deficient, que é quando não há informação. Bem, o abelharuco é uma espécie muito abundante. O estatuto global, como está aqui na ficha, é pouco preocupante, List Concern. O estatuto na Europa, segundo o livro vermelho europeu, é também pouco preocupante, e o estatuto em Portugal, segundo o livro vermelho mais recente, que saiu em 2005, é igualmente pouco preocupante. Está para sair para breve um novo livro vermelho, até devia ter saído em 2022, eu não sei exatamente quando é que vai sair, mas enquanto não sair, os estatutos de 2005 é que contam. Reparem também aqui em baixo, tem uma estimativa da população mundial que andará entre os 14 e os 26 milhões de, penso que sejam casais, normalmente isto são casais. Portanto, é uma espécie muito abundante pelo planeta, a tendência populacional é estável, portanto não há razão para, neste momento, ter estatuto de ameaça. Distribuição da espécie no mundo, isto tirado do site da BirdLife, podemos ver aqui amarelo a zona de reprodução, está aqui, Native Breeding, portanto estende desde a Península Ibérica, apanhando uma grande parte do sul da Europa, passa aqui pela Ucrânia, partes da Rússia, vai até ao Cazaquistão, e apanha também vários países do Médio Oriente, toda a orla do Mediterrâneo e o Norte da África. É a zona de nidificação, eles são migradores, invernam em África, nas zonas que estão aqui a azul, tanto a África Ocidental, aqui desde o Golfo da Guiné, e depois a África Oriental, pelo menos desde o Quênia até a África do Sul. E depois tem aqui uma coisa muito curiosa, tem aqui uma mancha verde na África do Sul. Porquê? Porque há aqui uma população nidificante. Há aqui uma população nidificante, mas que tanto quanto se sabe, isto está a verde como se fossem residentes, mas aparentemente eles são migradores e vão invernar mais a norte, aqui na zona do Botsuana, ou da Zâmbia, ou da Angola. Só que eles nidificam na primavera austral. Eu falei disto a propósito do cuco rabilongo. Isto chama-se um migrador intra-africano, quando vai, porque há muito poucas espécies a migrar para sul para nidificarem. Há algumas que o fazem, não são muitas, e o abelharuco aparentemente também faz migrar para sul, só que na África do Sul também vêm os que nidificam no hemisfério norte, portanto eles se calhar misturam-se por lá um bocado, daí que esta população da África do Sul, em termos migradores, ainda não seja totalmente bem conhecida. Mas hoje sabe-se bem que não é exatamente residente, é um bocadinho migradora. Aqui um zoom para a zona da Europa, do mapa da BirdLife, em que podemos ver a distribuição essencialmente pelo sul da Europa, norte da África, portanto, orla do Mediterrâneo, penetrando aqui um bocadinho em França, Hungria, Ucrânia, mas este mapa que eu vos estou a mostrar aqui, como eu disse, está no site da BirdLife, está extremamente desatualizado. Portanto, este mapa não tem nada a ver com a realidade atual e eu daqui a bocadinho já explicarei mais em detalhe porquê. De qualquer forma, para já o que podemos ver é aqui portanto, essencialmente uma espécie sul da Europa com umas manchinhas isoladas mais a norte. E agora aqui o mapa do Atlas Europeu, que eu já tenho mostrado para outras espécies e que compara o primeiro com o segundo Atlas Europeu, e isto que podemos ver aqui é uma explosão de azul. Ou seja, o que é que este mapa faz? Este mapa compara o primeiro com o segundo Atlas Europeu. Para quem está a ver isto pela primeira vez, temos aqui a escala à esquerda. EBBA significa European Breeding Bird Atlas. O primeiro Atlas foi realizado no início dos anos 90. O segundo foi por volta de entre 2013 e 2016, acho eu, foi publicado em 2020. E então, a cinzenta, as quadrículas em que a espécie estava presente nos dois Atlas, a azul, onde só estava no segundo Atlas, mas não no primeiro, e a cor de laranja, onde desapareceu. E o que podemos ver aqui é que houve uma expansão enorme do abelharuco. Para norte, principalmente para norte, portanto, eles ocorriam, como viram há pouco, principalmente pelo sul, houve uma expansão enorme em França, Alemanha, Benelux, aparecem na Dinamarca, vários países do leste, incluindo aqui a República Checa, Polónia,
e um pouco também nos países bálticos e na Bielorrússia e até no sul da Suécia, com alguma presença em Inglaterra, mas também expansão importante em Itália. Portanto, houve uma expansão muito, muito expressiva do abelharuco por toda a Europa, ou seja, aquilo que há 30 anos era uma espécie do sul, do Mediterrâneo, agora já vai aqui até quase, enfim, mais ou menos 55 graus de latitude, até um bocadinho mais a norte. Portanto, foi absolutamente extraordinária esta expansão. Há um ou outro quadradito de cor de laranja, mas são pouco expressivos quantitativamente, portanto o aspecto a reter aqui é que o abelharuco hoje em dia é uma presença regular na Europa Central. No entanto, eu mostro-vos também este mapa, que é o mapa da abundância. Isto é do segundo Atlas Europeu, este não está a comparar com o primeiro, este está a mostrar a abundância em cada quadrícula. Cada quadrícula são 50 por 50 quilómetros, e à esquerda podem ver uma escala de cores que indica o número estimado de casais em cada quadrícula. E, portanto, os tons mais escuros representam uma maior abundância. Nós podemos ver aqui, de facto, bastantes presenças no norte de França, Alemanha, Holanda, Polónia, por aí fora, mas são tudo bolinhas clarinhas. Portanto, são números que andarão aqui, talvez 1 a 9 ou 10,99, com uma ou outra bolinha mais escura aqui no meio da Alemanha. Enquanto que os grandes números continuam no sul, principalmente em Espanha, que aparentemente é o país que, aqui, olhando para o mapa, tem a mancha de maior abundância e onde a espécie parece ser abundante por todo o território. Depois, para além de Espanha, sul de França, Grécia e Turquia. Portanto, isto continua a ser uma espécie muito abundante no sul. Eles aparentemente expandiram-se para norte, sim, mas os números a norte são muito baixos e não têm nada a ver com os do sul. Portanto, também é importante, quando olhamos para os mapas, termos noção da diferença relativa em termos de números. De qualquer forma, é muito significativa esta expansão para norte. E eu já lá vou voltar a essa questão, porque há várias explicações relativamente a esse aspecto. Portanto, para já aqui aspecto a reter, o abelharuco expandiu-se imenso pela Europa, nas últimas 3 décadas, mais ou menos, e agora é uma presença regular, então, nos países da chamada Europa Central. Mas em números muito menores do que no Sul, que continua a ser o grande núcleo populacional desta espécie. Agora, volto aqui à questão do mapa da BirdLife. Como podem ver, este mapa da BirdLife não tem nada a ver com aquele que eu acabei de vos mostrar do segundo Atlas Europeu, em que vocês viram que já tem muitos nos Países Baixos, na Alemanha, na Polónia, etc. Este mapa da BirdLife é um mapa que foi tirado a papel químico deste. E este é o mapa que está no Birds of Western Palearctic e foi publicado em 1985, portanto há quase 40 anos. Infelizmente, a BirdLife, os mapas da BirdLife, na sua grande maioria, replicam aqueles que estão no BWP. E nos casos em que houve muita alteração de distribuição, esses mapas acabam por não refletir corretamente a realidade atual. Isto faz um bocado de pena. Já há vários anos que eu mando mails para a BirdLife. Nos casos não tenho resposta, noutros casos recebo. Eu já lhes mandei vários mails a indicar os casos de espécies que estão desatualizados, a pedir-lhes para atualizar. E eles respondem-me sempre que vão ver, mas que neste momento não é possível. E as respostas dão sempre um bocado à volta disto há vários anos. Faz-me um bocado de pena. Faz-me pena porque a BirdLife é uma organização de referência a nível mundial em termos das aves e da conservação das aves. E o facto de eles darem estas respostas transmite-me a sensação de que para eles não é importante ter a informação atualizada. E, portanto, enfim, é pena, mas eu quis deixar esta alerta para vocês também terem a noção que às vezes nem tudo aquilo que se encontra online, mesmo em organizações de referência como é a BirdLife, nem tudo está atualizado. E, portanto, nós temos sempre que olhar para estas informações, às vezes com alguma cautela, porque às vezes são informações, como neste caso, que se referem a 40 anos atrás, e que já não refletem a realidade atual. E então temos que ir buscar outras fontes. Uma das minhas fontes preferidas é esta, que eu também já tenho mostrado aqui, mapas atualizados. Este é do Birds of the World. O Birds of the World é um projeto da Universidade de Cornell, que é a mesma entidade que desenvolveu o eBird, e que, no caso das aves europeias e do Velho Mundo, importou a informação do site e do projeto do Handbook of the Birds of the World, que foi uma grande enciclopédia publicada há uns anos pela Lynx Edições. E eles, embora inicialmente tivessem mapas semelhantes aos da BirdLife, porque também se baseavam em mapas antigos, eles têm sido muito mais dinâmicos na atualização de informação. E como podem ver, este é o mapa do abelharuco que está no site Birds of the World. E reparem, isto já ocupa toda a Alemanha, Dinamarca, Polónia, Bielorrússia, por aí fora. Portanto, isto já tem uma distribuição muito mais atualizada.
Também menciona aqui, a distribuição em África está muito mais completa do que está no outro mapa, porque já nos pinta aqui uma mancha contínua desde a Guiné e do Senegal, por todos os países da parte ocidental, descendo até Angola e depois apanhando o leste da África. No mapa anterior vocês viam assim umas bolsas isoladas. Portanto, obviamente que isto já está mais completo, porque hoje sabe-se mais sobre a parte onde os abelharucos passam o inverno, eu já vou falar disso a seguir. Fazem também referência ao facto de haver aqui pequenos núcleos invernantes aqui no subcontinente indiano e no Sri Lanka, mas, portanto, eles têm vindo a atualizar muito mais e, portanto, eu noto uma diferença de atitude. O Birds of the World está preocupado, a equipa, em ter a informação mais atualizada disponível, mesmo sabendo que isto são muitas espécies e leva tempo a atualizar. E, portanto, obviamente que para mim isto é um aspecto positivo. E mesmo no caso do abelharuco, eles fazem aqui uma ressalva, que eu pus aqui uma nota. Eles próprios referem que na África do Sul, está aqui escrito, que como há esta mistura de populações das que vêm do Paleártico com aquelas que ficam lá embaixo, que não se conhece muito bem as distribuições de uma e de outra e que estes limites são um bocadinho especulativos e que, portanto, que isto deve ser encarado como provisório. Portanto, eles fazem logo esta ressalva, eles dizem, atenção, nós pusemos aqui o que nós sabemos, mas mesmo assim ainda é preciso trabalhar um bocadinho mais. E também mencionam que aparentemente ainda há outra zona de invernada, aqui alguns no Iémen e na Somália, portanto aqui perto do Golfo Pérsico. Não é do Golfo Pérsico, peço desculpa, aqui da parte da Península Arábica, da parte sul. E portanto, ou seja, há aqui uma preocupação em ter a informação atualizada e reconhecendo quando é que ainda existem falhas de informação. Portanto, está aqui então este mapa que eu considero bastante completo do Birds of the World. Agora, vamos falar um bocadinho daquilo que eu gosto sempre de falar antes da situação em Portugal, que é a situação em Espanha, porque a Espanha, como é o nosso país vizinho, vale sempre a pena nós entendermos qual é a situação, porque isso nos ajuda a entender o que se passa no nosso país. E este é um mapa, está no site da SEO, que é a Sociedade Espanhola de Ornitologia, é o mapa de distribuição do abelharuco no segundo Atlas espanhol. Eu não ponho do terceiro, porque o terceiro é um Atlas muito mais incompleto. O segundo foi feito por volta do ano 2000, está bastante completo, cobriu o país praticamente todo, e são quadrículas 10x10, em UTM, a escala UTM. Ora, o que é que nós podemos ver aqui? Que a espécie está presente em praticamente todo o território, exceto no norte, na chamada zona euro-siberiana, que é a zona que não é mediterrânica, que isso inclui a Galiza, as Astúrias, a Cantábria e o País Vasco. Não está presente na zona alpina, que é aqui nos Pirineus, e depois há aqui uns buracos. Há aqui uns buracos, aqui alguns no sistema central, que é aquela cordilheira que separa o Rio Douro e o Rio Ebro, e depois aqui também há alguns na Castilla-La Mancha, na parte oriental, aqui para as zonas de Cuenca. E depois mais uns buracos aqui em baixo. Estes buracos são muito significativos, eu já vou falar deles daqui a pouco. De resto, está presente praticamente todo o território, entra marginalmente na Galiza, aqui na província de Ourense, mas depois não vai mais para o oeste. E depois também tem presença nas Ilhas Baleares, como podem ver. Portanto, isto é a distribuição em Espanha. Agora, o mapa do terceiro Atlas a comparar com o segundo, em que aqui, o terceiro Atlas teve uma cobertura muito incompleta, mas dá para comparar em algumas regiões. As bolinhas amarelas são as quadrículas onde a espécie esteve presente no segundo e no terceiro, corresponde às bolinhas cinzentas naquele Atlas europeu que eu mostrei. As bolinhas vermelhas são as quadrículas onde desapareceu e as bolinhas azuis onde apareceu de novo. Portanto, podemos ver que há mais azuis do que vermelhas, e as azuis, embora espalhadas por todo o país, têm bastante predominância aqui no norte, mais no norte do que no sul, e também um bocado nas Baleares. Isto é aquilo que podemos ver. Quando se compara em termos estatísticos, o número de quadrículas com presença da espécie aumentou, um aumento não muito expressivo, mas aumentou 7%, portanto aumentou de 1987 para 2.133 quadrículas, portanto a espécie aparentemente está em expansão em Espanha, e eles... no site da SEO tem aqui um texto explicativo que descreve um bocadinho, ou interpretam esta expansão e fazem aqui fazem esta referência que eu sublinhei, que é esta expansão coincidiria com o potencial efeito do câmbio climático, ou seja, das alterações climáticas, que é um argumento incontornável quando estamos a falar de espécies que se expandem para norte. Ou seja, eu já vou voltar a isto mais à frente, mas a lógica subjacente é que quando há uma espécie que se está a expandir para norte, isto é o resultado das alterações climáticas. E eu depois já voltarei ao tema. Mas atenção, eu saliento aqui uma coisa. Os autores foram bastante prudentes porque usam o condicional, eles não fazem aqui uma relação de causa e efeito, eles põem a hipótese em que coincidiria
e com o potencial efeito. Portanto, eles reconhecem que em teoria, as alterações climáticas fariam a espécie mover-se para norte, mas eles não tiram a conclusão de forma taxativa. Portanto, colocam esta hipótese e relacionam com isso. Eu já vou voltar mais à frente à questão das alterações climáticas, que é um aspecto que vale a pena explorar nesta espécie. Agora, vou fazer aqui um outro exercício que fiz outro dia também no webinário sobre o chapim-carvoeiro, e que é comparar este mapa de distribuição em Espanha com as variáveis de caracterização climática do país. Porque vocês, quem assistiu ao webinar de chapim-carvoeiro, recorda-se que eu referi que a espécie só ocorre a norte do Tejo e que a sul do Tejo, apesar do habitat aparentemente favorável, eles não ocorrem. E não ocorrem, e eu depois comparei com mapas de precipitação e temperatura e mostrei que abaixo de determinados valores de precipitação ou acima de certos valores de temperatura, o chapim-carvoeiro não ocorre porque eles não gostam de zonas quentes e secas. Pois bem, com o abelharugo acontece algo semelhante, embora seja ao contrário. O abelharugo gosta de zonas quentes e secas e não gosta de zonas úmidas e frias. E já vamos perceber porquê. Só que eu, neste caso, ao contrário do chapim-carvoeiro, em que eu usei as temperaturas médias anuais e usei a precipitação anual, neste caso não posso fazer isso porque o abelharugo é uma espécie migradora. E se eles são migradores e só estão cá de maio a setembro, ou de abril, a setembro, eu não posso usar médias anuais porque ia estar a influenciar isto com as variáveis de inverno. Então usei aquilo que se usa muitas vezes, que são as temperaturas médias de julho. Quando comparamos as distribuições das aves, comparamos com as isotérmicas de janeiro e de julho. Então pus aqui um mapa com as isotérmicas de julho. As isotérmicas são linhas de igual temperatura. E temos aqui uma escala de cores que nos ajuda a decifrar este mapa. Portanto, a mais clarinha, que está aqui mais na zona dos Pirineus, vai de 10 a 12,5, depois isto vai incrementado por cores de 2,5 até o mais quente, que é entre 27,5 e 30, aqui em baixo. E eu chamo a vossa atenção para o seguinte. Os 4 níveis mais claros são até aos 20 graus. E os 4 níveis assim mais alaranjados são dos 20 até aos 30. E se vocês repararem, identifiquem aqui esta zona, mais ou menos, que passa aqui, né? Esta linha aqui, onde eu estou a passar o rato, que é onde é a linha dos 20 graus. E se vocês compararem isto com a distribuição, vocês vão ver que, grosso modo, a distribuição coincide com a linha isotérmica dos 20 graus. E isto está referido na bibliografia. Também o BWP diz que eles normalmente ficam ali pelos 20, 21, só excepcionalmente é que vão mais abaixo. E se vocês repararem também, todo o sul tem zonas mais quentes, está aqui a isotérmica dos 27,5, portanto o sul está todo muito quente e eles têm uma grande distribuição. Este buraco, reparem, este buraco que eu falei há pouco, aqui à esquerda, que é no sistema central, aqui entre Burgos e Soria, corresponde a esta manchinha clara que está aqui, que é abaixo dos 20 graus. E esta zona é muito fria para eles, mesmo em julho. E depois este buraco aqui em baixo, que é na zona entre Guadalajara e Cuenca, aliás, são 2 buracos, um aqui, outro à direita, reparem, cá estão eles, abaixo dos 20 graus. Se a temperatura média em julho é abaixo dos 20 graus, isto já é muito frio para o abelharugo. E é muito frio porquê? Porque depois já não há insetos suficientes a voar. É a minha interpretação, tem a ver com as temperaturas. Quando está temperatura fria, os insetos retraem-se mais. E estes buraquitos aqui em baixo também correspondem a zonas claras. A correspondência não é perfeita, naturalmente, porque depois há considerações da habitat, porque às vezes, se for uma zona muito florestada, mesmo que a temperatura seja ótima, pode não ser boa para eles. Toda a zona norte são zonas muito mais frias, como podem ver, isotérmicas de 15, 17,5. Portanto, eles precisam em julho, grosso modo, de zonas em que a temperatura média seja acima de 20 graus. Mas vamos ver também a precipitação. E eu aqui pus 2 mapas de precipitação. Um que é a precipitação média da primavera e outro que é a precipitação média de verão, que é quando eles estão cá. Comecemos a olhar para o de verão, que é mais fácil. Temos aqui uma linha que separa o azul deste bege, que é a linha dos 100 milímetros. Isto são eu não sei como é que se chamam as linhas que delimitam a precipitação, são linhas de precipitação idêntica, portanto, deve ser ISO qualquer coisa. Se vocês repararem, este contorno da linha dos 100 milímetros de verão coincide, grosso modo, com a limitação deles. Cá está este buraco aqui em cima aparece no mapa da direita e o outro buraco em baixo também aparece. Portanto, se a precipitação de verão for superior a 100 milímetros, eles não ocorrem. Mas nós podemos ver, mas aqui na Catalunha chove mais de 100 milímetros e tem abelharugos. Depois tem, mas a Catalunha é muito mais quente. Portanto, atenção, isto também não é... Isto são equações complexas em que, às vezes, há várias variáveis em simultâneo. Portanto, se for mais quente, se calhar eles até toleram um bocadinho mais de precipitação. Olhando para o mapa de primavera, a mesma coisa, vemos que as zonas onde tem mais precipitação, que na primavera será aqui a linha dos 200, também aqui para baixo coincide com os buracos. E agora olhem para a zona eurosiberiana, cá em cima, toda a Galiza, Astúrias e Cantábria
tem valores de precipitação muito mais elevados. Isto, traduzindo em linguagem corrente, significa chove muito mais. E se chove muito mais, os insetos não voam. Se os insetos não voam, os abelharucos não têm que comer. E, portanto, isto já é um clima que não lhes serve. Isto posto de uma forma muito simples. E, portanto, eu acho sempre piada cruzar os mapas de distribuição com as variáveis climáticas para entender, porque eu gosto de entender porque é que a espécie, neste caso olhando para o mapa de Espanha, porque é que ele vai até aqui e não avança mais para norte. Porque é que isto termina aqui? E a minha interpretação é, eles não avançam mais porque depois para norte está sempre a chover e eles não gostam de chuva porque o tipo de alimento que eles procuram não é compatível com precipitações elevadas nem com temperaturas muito baixas. Portanto, isto para a Espanha, depois já vou fazer o mesmo exercício para Portugal. E vamos então falar da situação em Portugal continental. Eu começo por apresentar, como já fiz anteriormente, o mapa do primeiro Atlas de Nidificantes, que foi publicado em 1989, e este mapa é quase simétrico do Chapim Carvoeiro. O Chapim Carvoeiro ocorre a norte do Tejo, embora haja aqui alguma sobreposição no Vale do Tejo e no interior norte, mas este é uma espécie típica das zonas de influência mediterrânica, e, portanto, ocorre no sul, que é a zona mais seca e quente, e também no interior norte e centro, também é uma zona de clima bastante mediterrâneo. Está ausente, tal como acontece em Espanha, está ausente, neste caso, do litoral norte e centro, que é a zona mais fresca e onde chove mais. E, portanto, como podem ver, uma distribuição mais ou menos contínua, talvez aqui com umas falhasitas, mas grosso modo, desde Trás-os-Montes até ao Algarve e também aqui no Vale do Tejo, e na Extremadura e no Ribatejo. Portanto, na década de 80, que é quando este atlas foi realizado, vemos que a espécie está presente no interior norte, na beira interior, embora aqui com algumas falhas, na Extremadura e no Ribatejo, e em toda a região a sul do Tejo, portanto, Alentejo e Algarve, aqui não há falhas na distribuição, é uma espécie comum e bem distribuída. Isto então do primeiro Atlas das aves que nidificam em Portugal continental. Quando chegamos ao segundo Atlas, que é feito 20 anos mais tarde, aqui já numa malha de quadrículas 10 por 10, portanto com uma distribuição mais fina, podemos ver uma distribuição praticamente contínua também, desde Trás-os-Montes ao Algarve. Só está ausente aqui da terra fria, das zonas mais elevadas do Parque Montezinho e das serras, porque aí já começa a estar muito frio, mas a distribuição é muito semelhante à que viram anterior, portanto uma distribuição contínua de Trás-os-Montes ao Algarve. Parece ter havido aqui alguma expansão, porque tem uma presença mais marcada nos distritos de Vila Real e Viseu, portanto pode ter avançado um bocadinho para o oeste, embora a malha não seja exatamente a mesma, portanto essas comparações muito finas não são possíveis, mas grosso modo a distribuição está semelhante, portanto interior norte, interior centro, Ribatejo, Extremadura, Algarve, parece ter desaparecido aqui de algumas zonas da região de Lisboa, talvez por agora estarem mais densamente urbanizadas, não sei, mas no essencial a distribuição está semelhante. Isto é então do segundo Atlas. E agora, ainda do segundo Atlas, o mapa de frequência, ou seja, o mapa da abundância relativa, que é feito também não é com contagens, mas é com o número de tétradas em que a espécie foi registada. Portanto, é um mapa que permite quantificar, e aqui também tem uma escala de cores, como podem ver, que vai de 0 a 100%, que é a percentagem de tétradas em que a espécie foi registada, e podemos ver aqui um gradiente de cores. O branco é a ausência. Isto são mapas modelados, não corresponde à abundância real, portanto isto vai ponderando os valores das várias quadrículas, mas que nos dá uma ideia. E o vermelho escuro é as zonas onde a espécie foi vista com mais frequência. Então podemos ver que as zonas mais escuras são junto à fronteira, que são as zonas mais quentes. Não é? Portanto, a maior abundância relativa está na Beira Baixa, especialmente aqui no Sueste, que é a zona do Tejo Internacional e da Foz do Erres, portanto, concelhos de Castelo Branco e Danha Nova, que é a zona mais árida da Beira Baixa, e depois no Alentejo Interior, em especial no Vale do Guadiana, por um lado aqui a zona de Elvas e Alandroal, e depois cá em baixo, Mértola, Castro Verde, Alcotim, e depois ainda há aqui uma outra faixa entre Évora e Beja. E depois, quando vamos andando para o oeste, as abundâncias vão diminuindo, e depois junto à costa, para norte do Tejo, já praticamente não há, como vimos no mapa de distribuição. Portanto, mais abundante, quer dizer, o gradiente aqui é claro, eles são mais abundantes junto à fronteira. Isto é então do segundo Atlas. Eu aqui resolvi fazer o mesmo exercício que fiz para a Espanha, que é comparar, neste caso, com um mapa de temperatura para o mês de julho. Quando nós comparamos, isto tem aqui uma escala que vai de 0 a 38, tem aqui vários graus de cores, não é muito fácil às vezes perceber a que cor é que corresponde, mas o que nós podemos ver é que as zonas mais quentes em julho estão aqui na parte sueste da Beira Baixa, exatamente na zona de maior abundância dos abelharucos, no interior alentejano, portanto aqui em todo o Vale do Guadiana, que é o que tem os gradientes mais escuros também, que correspondem grosso modo às zonas mais escuras, e que a temperatura média vai diminuindo à medida que nos aproximamos da costa, e que quando entramos aqui nos verdes e nos amarelos claros, corresponde à zona em que praticamente já não há abelharucos. Depois estes azuis já são as zonas de serra,
que são muito mais frescas. Portanto, podemos ver que há aqui uma relação entre o gradiente de temperatura e a presença e a abundância de abelhaducos. Fiz também o exercício com a precipitação. Temos à direita, então, o mesmo mapa da abundância relativa e aqui a precipitação de primavera, como vimos em Espanha, e a precipitação de verão. Olhamos primeiro para a de verão, que é mais fácil. No verão, nas regiões de clima mediterrâneo, a precipitação é muito baixa, perto de zero, como podem ver. Toda a zona sul do teste está aqui na cor vermelho escuro, que deve ser entre 0 e 50 milímetros. Também na beira baixa, que é uma zona que nós já vimos de maior abundância. Depois, para norte, as cores vão se esbatendo, vai-se misturando. Temos que comparar também com a primavera. Na primavera vemos também menor precipitação aqui no Vale do Guadiana e cá está a parte interior da beira baixa. No interior norte também bastantes vermelhos. Quando nos aproximamos da costa começa a ter mais precipitação. E, portanto, aqui no verão tem menos, mas na primavera tem mais. E não nos esqueçamos, também vimos na temperatura que junto à costa é muito mais fresco. Portanto, isto haverá aqui um mix de temperatura e precipitação que faz com que, se a temperatura estiver muito abaixo dos 20 graus em média, ou se a precipitação ultrapassar certos valores, que tipicamente andarão aqui pelos 100 milímetros no verão e pelos 200 na primavera, acima desses valores os abelhaducos já não ocorrem. E, portanto, uma situação semelhante àquela que vimos em Espanha. Como eu disse, isto é uma aproximação, não estou a levar em conta outros fatores como a disponibilidade alimentar e o habitat, que também são relevantes na abundância, mas isto ajuda-nos a entender porque é que os abelhaducos ocorrem em certas zonas, não ocorrem em outras, e porque é que são mais abundantes em determinadas zonas do nosso território. Agora, falando da evolução da população europeia, isto é do site da EBCC, que é o European Bird Census Council, que compila a informação de programas de monitorização de diversos países europeus, e podemos ver que a população de abelhaducos evoluiu de forma ascendente, bastante expressiva até ao ano 2000, e desde então tem andado aqui um bocado de lado, e eles aqui não atribuem uma tendência. Eles não dizem que é ascendente, nem descendente, nem estável, eles dizem uncertain. Portanto, eles aqui, com estas oscilações todas, eles não consideram que neste momento seja possível atribuir uma tendência, portanto põem que a tendência a nível europeu é incerta. Isto não quer dizer que não haja tendência, significa que com estes dados não é possível definir uma tendência de forma clara. Agora, vou detalhar um bocadinho mais a evolução populacional em Espanha, porque mais uma vez é o país que nos interessa mais. Em Espanha há um programa de monitorização, que é o programa SACRE, que é o programa que acompanha as aves comuns desde 1998, e o SACRE já tem mais de 20 anos de dados, e há um artigo que, usando os dados do SACRE, analisa a evolução da população em Espanha, e tem aqui este gráfico, portanto, com algumas oscilações, porque esta espécie, como muitas outras, às vezes tem oscilações de uns anos para os outros, mas há aqui, parece haver, pelo menos desde 2005, assim, uma tendência descendente. Só que eles depois vão ao detalhe de separar por regiões, e isto é muito curioso, porque distribuindo pelas várias regiões, portanto, cá em cima é a região eurosiberiana, que está a branco, onde já vimos que o abelhaduco não ocorre. Portanto, aqui não há nem na região eurosiberiana, nem na região alpina. Mas depois há esta zona que é da meseta norte, que se chama, salvo erro, a mesomediterrânica, se a memória não me falha, e depois o resto que está mais claro é a termomediterrânica, que é a zona mais quente. E o que se vê é que na zona mais a sul, eles diminuíram, mas diminuíram pouco, 8% ao longo deste período, que é onde diz Southern Spain. E na parte norte diminuíram mais, diminuíram 33%. E depois a Catalunha, que está aqui destacada, tracejada, na Catalunha aumentaram 40%, pensa-se que estão a expandir em relação aos Pirineus. Agora, isto de diminuírem mais a norte, ainda por cima, como vocês viram há pouco, eles estão-se a expandir para norte, na Europa. Isto é muito curioso, de eles estarem a diminuir mais a norte do que a sul. Aliás, vê-se aqui nos gráficos, Northern Spain já caiu quase 50% aqui. Não é bem, mas é os tais 33%. Enquanto que na parte sul anda mais oscilante, mas caiu menos. E há um artigo que interpreta isto, e até deu aqui uma explicação que eu achei bastante curioso, porque como vocês viram há pouco, em Espanha, quando eu comparei com o terceiro Atlas, eles estão-se a expandir sobretudo no norte, portanto, eles estão a colonizar novas zonas no norte. Só que, por outro lado, eles dizem o seguinte: a tendência regressiva na zona norte parece contrastar com a aparente expansão de distribuição registrada nessa zona, que era aquele das bolinhas azuis. É um processo de rarefação no qual há cada vez menos indivíduos, mas estes distribuem-se ocupando mais território. Isto poderia explicar estes padrões. Um possível mecanismo seria que as grandes colónias de nidificação estivessem desaparecendo, o que reduziria localmente as densidades
à custa de uma maior dispersão de casais que estariam colonizando novos territórios, causando o aumento da superfície ocupada. Isto eu achei muito engraçado, porque eu ainda há dias estava a falar com uma pessoa que tentava estudar os oblierucos e que me perguntou se eu conhecia grandes colónias, e eu disse que por acaso não conhecia, que ultimamente só tinha visto colónias pequenas, e que eu tinha a sensação, pela minha experiência, que cada vez menos se via grandes colónias, e que as colónias eram mais pequenas. E depois disso, depois dessa conversa, por acaso encontrei este artigo e pensei, isto realmente é curioso, porque aparentemente estes autores, para o norte de Espanha, estão a pôr a mesma hipótese, que é as colónias começam-se a quebrar, formam-se núcleos mais pequenos que se distribuem por uma área maior. Portanto, em termos geográficos a área é maior, mas em termos populacionais é menor, porque estão numa área maior, mas são muito menos. Portanto, isto é uma hipótese que eles estão a colocar, mas que eu achei também bastante interessante. Portanto, é de Gordo et al., é um artigo que foi publicado no ano passado. Quanto à evolução populacional... peço desculpa, queria mostrar aqui uma coisa. Este artigo também detalha aqui e aponta para Portugal uma quebra de 65%, que é uma quebra muito grande. E eu vou falar sobre isto agora no próximo slide. Relativamente à evolução, então, em Portugal, estes dados de 65% vêm daqui. Daqui, que é uma publicação da SPEA, que é a Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves, e que faz um programa que é o CAC, que é o Censo de Aves Comuns, desde 2004, e que depois apresenta aqui os resultados, e está aqui o abelharuco, onde está assinalado a vermelho, e efetivamente o abelharuco desde 2004 até 2018 apresenta uma variação de 65%. Ora bem, eu acho que este valor é um valor que não reflete bem a realidade, e vou explicar porquê. Portanto, eu não acho que tenha havido uma diminuição de 65% do abelharuco em Portugal. O CAC, e eu faço aqui uma declaração de interesse, eu fui o primeiro coordenador do CAC. Portanto, fui eu que lancei o programa em 2004, a convite da SPEA, e estive a coordenar esse programa durante os primeiros 3 anos, e ao fim de 3 anos pedi para sair por discordar do caminho que o programa estava a seguir. Portanto, fica aqui esta declaração de interesses. Desde então desligamos do programa. O CAC começou com 60 quadrículas em 2004, depois até aumentou aqui para as 70 e tal, e depois a partir de 2010 entrou aqui numa rota descendente, e quando chega a 2018, que é o ano que é considerado neste relatório, temos uma amostra apenas de 20 quadrículas, portanto uma amostra muito baixa. Para a vossa referência, o país tem cerca de 1000 quadrículas, portanto isso corresponde a 2% do território. Depois parece ter aumentado um pouco, mas está com valores muito baixos. Com o agravante que estas quadrículas são quase todas no litoral, e como vocês viram há pouco, o abelharuco está sobretudo no interior. Portanto, são poucas quadrículas e que não amostram convenientemente as zonas de ocorrência de abelharuco. E, portanto, eu penso, é a minha interpretação, que estes dados não são suficientemente robustos para conseguir extrair tendências populacionais fiáveis para as espécies que ocorrem no interior. E já agora, só para terem uma comparação, isto é a evolução do número de quadrículas em Espanha. Em Espanha, desde que o programa foi lançado em 1996, o número de quadrículas tem vindo sempre a aumentar, e neste momento, em 2021, estava nas 1500. Portanto, em Portugal temos 30, 30 que representa cerca de 3% do território. Em Espanha, 1500, eu penso que elas são umas 6000 quadrículas, portanto isto representará 25% do território. Portanto, os dados em Espanha são incrivelmente mais robustos, e faz-me pena, até porque, como disse, já estive ligado ao CAC, faz-me pena, tem havido claramente um desinteresse pelo programa, e isto é um programa baseado em voluntários, como são muitas vezes estes programas, mas eu já tenho referido anteriormente que acho que estes programas não podem ser feitos só com voluntários. Obviamente que o trabalho voluntário é muito meritório e é muito importante, mas eu acho que enquanto continuarmos a fazer estes programas só com voluntários, estamos a passar a mensagem que isto é uma atividade de lazer de fim de semana que os voluntários podem fazer nos seus tempos livres, e eu acho que a monitorização tem que ser levada mais a sério. Portanto, eu acho que é essencial criar aqui uma equipa, enfim, semi-profissional que possa assegurar uma cobertura mais sólida do território, e obviamente depois os voluntários poderão ajudar a complementar essa cobertura. Portanto, isto é a minha opinião acerca da monitorização das aves comuns para conseguirmos ter dados mais sólidos para Portugal, porque sinceramente acho que neste momento são pouco robustos. Agora, ainda a falar um pouco, antes de passar à parte da dieta, que também é uma parte muito relevante, falar só rapidamente da questão das alterações climáticas. Como eu disse há pouco, quando temos uma espécie em expansão para norte, vem sempre à baila o assunto das alterações climáticas. E isto é o mapa que viram há pouco, portanto, aquela explosão de azul, em que se vê que o abelharuco já entrou pela Europa Central. E há vários artigos publicados sobre isto, um deles saiu em 2021, aqui da autoria destas pessoas, e que, enfim, põe a hipótese do abelharuco ser um ícone das alterações climáticas por causa desta expansão para norte, e que até é possível prever a área de distribuição. Bom,
Isto faz aqui uma análise muito detalhada com diversos modelos, é bastante complexo, mas eu só sublinhei aqui do resumo 2 ou 3 coisas. A primeira é que diz assim, como consequência das alterações climáticas, acredita-se, geralmente, que as espécies, no caso das espécies de ave, a norma é expandirem-se para norte, nomeadamente em direção aos polos. Ou seja, e reparem, a palavra-chave aqui é acredita-se. Ou seja, existe uma crença generalizada que, com o aumento das temperaturas, as espécies se vão deslocar para norte. Só que isto acredita-se, como eu disse, isto é uma crença, porque depois isto, infelizmente, não encontra uma correspondência na realidade. Eu estive a assistir à apresentação do Atlas Europeu, do novo, há 2 anos e meio, e uma das coisas que ele chamava a atenção é que, por comparação com o Atlas anterior, houve tantas espécies a expandir-se para norte como espécies a expandir-se para sul e, portanto, que isto não joga certo com a explicação das alterações climáticas e que tem que haver aqui outros fatores. E eu acho que nós dizermos que as espécies estão-se a expandir para norte pelas alterações climáticas e estão-se a expandir para sul é por outros motivos, também é um raciocínio que me parece, na minha interpretação das coisas, um bocadinho simplista, porque isto são equações complexas e normalmente há outros fatores. Eles dizem outra coisa aqui, que dizem a grande relação entre a população de abelharucos e o clima faz do abelharuco europeu um bom indicador para as alterações climáticas. Não, é claro que, enfim, obviamente que estes senhores já desenvolveram muito trabalho e eu não quero estar de maneira nenhuma a desvalorizar o trabalho deles, só que eu li o artigo todo e acho que eles não estão a levar em linha de conta outros fatores que podem ser relevantes para explicar esta expansão do abelharuco. E um dos fatores, tão simples, é isto, que foi um gráfico que eu encontrei. Isto está em alemão, mas eu já vou explicar. Isto está num site que é o Deutscher Imkerbund, que é nada mais, nada menos do que a Associação de Apicultores da Alemanha. E este gráfico mostra-nos a evolução do número de apicultores na Alemanha. E o que nós devemos ver é que aqui, desde 2004, portanto, nos últimos 20 anos, havia 80 mil apicultores, agora há 150 mil. Portanto, o número de apicultores duplicou na Alemanha no espaço de 20 anos. Se duplicou o número de apicultores, há muito mais abelhas. Se há muito mais abelhas, há mais alimento. Portanto, torna o local mais atrativo para os abelharucos. Eu não quero dizer que é só por causa do alimento, mas eu estranhei que o artigo não faz uma única referência à maior disponibilidade alimentar para os abelharucos. Portanto, eu não estou a dizer que as alterações climáticas não são relevantes. Nós sabemos que há alterações climáticas, que a temperatura está a aumentar, isso não está em causa. Agora, acho sempre um bocadinho redutor quando se coloca a questão apenas deste ângulo. E aqui estou a comparar outra vez o mapa de há bocado, agora aqui ampliado para se ver a Alemanha, com o mapa de temperaturas para o mês de julho, como mostrei em Portugal. E isto, como podem ver na escala, na Alemanha, as temperaturas em julho andam mais ou menos aqui pelos 16 graus, portanto muito abaixo dos 20 graus, e até tem aqui umas zonas mais quentes no leste, mas nem sequer é onde os abelharucos estão mais. Eles estão mais aqui no centro, no oeste e no sul, não corresponde com as zonas mais quentes. Portanto, enfim, eu tenho alguma dificuldade em ver aqui uma correspondência sem entrar em linha de conta com outros fatores que não sejam, por exemplo, a maior disponibilidade alimentar. E há ainda aqui um outro fator relevante que os autores também não referem. É que é assim, isto está no Birds of Western Palearctic. Os abelharucos são conhecidos de nidificarem no centro e até no norte da Europa desde o século XIX. Portanto, está aqui que há registros de uma expansão para o norte desde 1840, depois diminuiu outra vez em 1875, depois volta a aumentar em 1920. Há registros de nidificação na Escandinávia, na Dinamarca, na Polónia, na Alemanha Ocidental está aqui, há muitos registros do Sul, 1834, 1843, 1873, por aqui fora. Isto vem referido num outro artigo dos mesmos autores, em que eles referem que havia registros de nidificação histórica e que duravam menos tempo. É verdade que eles referem isso, não neste artigo, mas num outro. Mas também referem uma coisa, os abelharucos eram muito perseguidos, até noutros países, não era só no Sul, eram perseguidos como espécie troféu e eram perseguidos porque as plumas muito chamativas eram usadas para ornamentar chapéus. E, portanto, qualquer colónia que se estabelecesse não durava muito tempo, porque davam logo cabo deles. Aliás, no sul de Espanha acontecia a mesma coisa. Portanto, só que no sul de Espanha há muitos, portanto, eles aguentaram-se. Portanto, eu acho que há aqui outros fatores que têm que ser levados em conta ao analisar esta expansão e, sinceramente, com todo o respeito pelo trabalho dos autores, acho muito simplista estar apenas a fazer uma correlação direta entre o aumento de temperatura que estamos a viver e a expansão dos abelharucos, porque os abelharucos já lá andaram há 100 e há 200 anos, depois foram-se embora outra vez. Mas fica aqui também só esta nota para dizer que eu acho que toda esta questão de analisar as expansões são equações sempre muito complexas e nós não podemos isolar só um dos fatores que eu não acho a forma correta de fazer as coisas. Acho muito simplista. Pronto. Agora, falando de outro assunto muito interessante que é a migração. A migração dos abelharucos também já tem sido estudada e aqui tem um gráfico do IBIRD que é da frequência de observação em Portugal. Este gráfico mostra-nos a percentagem de listas do IBIRD que tem a espécie registada. Como podem ver, de outubro até março
está a zero, porque eles estão em África, e depois sobe, e depois durante a primavera e o verão anda aqui pelos 12, 14%, vai até aos 16%. Este gráfico é muito curioso, eu já tenho mostrado alguns de outras espécies migradoras, em que elas vão subindo, começam a chegar em fevereiro, e depois isto vai subindo gradualmente, depois tem um máximo aqui na época dos ninhos, e depois vai descendo gradualmente. Eu achei este gráfico muito engraçado, porque a subida é abrupta. Se repararem, isto é quase vertical na subida, e depois é quase vertical na descida. E isto tem uma explicação simples, quer dizer que a janela temporal de chegadas é muito curta, ou seja, os abelharucos chegam quase todos na mesma altura. Portanto, a subida dá-se aqui na última semana de março, que é quando isto começa a subir, e depois na primeira, isto é sempre o primeiro dia da semana. Na primeira semana de abril é quando chega, digamos, quando chega o pelotão, comparando aqui com o ciclismo. Portanto, os primeiros chegam aqui na última semana de março e depois o pelotão chega no início de abril. E depois de parecer ir embora, alguns saem em julho, mas depois o pelotão também sai aqui no final de agosto. Portanto, eles chegam todos de repente, e normalmente quando há alguém que diz que já viu os primeiros abelharucos, no espaço de poucos dias toda a gente vê abelharucos, e depois na partida também acontece a mesma coisa. Portanto, é uma espécie que parece haver um grande sincronismo em todas as populações nacionais, quer na chegada, quer na partida. Isto é então um gráfico do IBAN. Ora, há aqui alguns estudos engraçados sobre a migração. Este é um excerto de um póster da autoria de Joana Costa e de outros autores em que fizeram marcação de alguns abelharucos em Portugal para estudar as migrações deles. Isto com geolocalizadores. E os geolocalizadores permitem determinar a localização com base na medição da luz solar, embora com algumas imprecisões, especialmente na altura dos equinócios, por causa da dificuldade na determinação da latitude. Agora, o que é que isto vê? Isto permitiu ver algumas coisas engraçadas. Permitiu ver que quando os abelharucos vão embora para a África, portanto, o triângulo verde é a zona de nidificação. Quando eles vão embora para a África, eles fazem um stopover, que é aqui a zona que está encarnado, fazem um stopover, ou seja, eles migram durante alguns dias e depois fazem uma paragem para reabastecimento, depois migram outra vez, fazem uma segunda paragem. Houve um dos bichos que não fez a segunda paragem, só fez uma. E depois é que vão para a zona de invernada, que é a zona azul. Portanto, o tempo total de viagem anda aqui oscilando entre os 24 e os 66 dias. O mais curioso é que no regresso eles fazem o voo direto e não fazem paragens. É como se tivessem pressa de regressar ao local da nidificação. E há uma razão para isso, já vamos ver porquê. Portanto, eles no regresso voltam em 11 ou 16 dias, chegam, cá está, a final de março, viram no gráfico anterior, 27, 28 de março, portanto, está dentro daquele intervalo curto que eu falei. Portanto, para baixo eles fazem 2 paragens para reabastecimento, estão com menos pressa, portanto tomam o seu tempo, se assim se pode dizer. No regresso vêm direto, pelo menos estes bichos que foram marcados. Aqui num outro artigo da autoria dos mesmos autores, com o primeiro autor, Stefan Hahn, marcaram 3 populações de abelharucos, uma em Portugal, uma na Alemanha e uma na Bulgária, isto é o número de indivíduos, para estudar as rotas e as zonas de invernada. Então verificou-se que os de Portugal iam aqui para a África Ocidental, Guiné e Nigéria, os da Alemanha iam invernar aqui mais na zona do Golfo da Guiné até Angola, e os da Bulgária seguiam uma rota mais oriental para invernar aqui mais na zona de Moçambique, África do Sul, Zimbábue, por esta zona. Portanto, isto também vemos que diferentes populações têm diferentes rotas, embora aqui talvez com alguma sobreposição entre as de Portugal e as da Alemanha, mas este tipo de projetos ajudam-nos a entender as rotas de migração dos abelharucos, que até agora ainda eram relativamente mal conhecidos. Aqui ainda um outro artigo que eu agradeço à Joana Costa ter-me chamado a atenção para ele, porque eu este não tinha encontrado. É um artigo que também faz o estudo da migração, mas aqui com uma amostra bastante maior de indivíduos, e que, portanto, em vez de estar aqui a dar as datas individuais, já faz aqui as médias para uma população mais alargada. Vê-se que a data média de partida foi 13 de agosto, a data média de chegada ao local de invernada 10 de setembro, e depois, na primavera, saíram em média a 19 de março e chegaram cá em média a 7 de abril. Em média, depois tem entre 27 de março e 23 de abril, foi aqui as datas de chegada, mas portanto e depois tem aqui também a duração média das viagens, das migrações. E esta questão das datas de chegada que eu estava a falar há pouco é muito interessante, porque isto depois, com os bichos marcados, foi possível ver em que data é que eles chegaram. Tem aqui um gráfico. Estes números, isto não é muito fácil de entender, porque isto é o número de dias corridos a contar de 1 de março. Portanto, quando estamos a 30 será 30 de março, quando estamos a 40 será 10 de abril, 50 será 20 de abril. Isto é a data de chegada dos vários abelharucos
Podemos ver aqui uma concentração entre o 35 e o 40, portanto será entre 5 e 10 de abril, está em linha com aquilo que eu mostrei no outro gráfico. Isto é a data da postura também em dias contados desde 1 de março. Portanto, a maioria das posturas a decorrer aqui entre os 60 e o 80, que será, portanto, durante o mês de maio, início de maio. Agora, o gráfico de baixo dá-nos uma coisa muito curiosa, é que é a produtividade, ou seja, o número de crias que conseguem voar em função da data da postura. As bolinhas roxas são 2016 e as bolinhas verdes são 2017, foram 2 anos diferentes. E houve aqui comportamentos diferentes, porque em 2016 não se verificou uma variação da produtividade em função da data da postura, mas em 2017 verificou-se que quanto mais tardia era a postura, menor a produtividade. Portanto, os que fizeram uma postura muito tardia, aqui o 90 já corresponde ao início de junho, os que fizeram uma postura muito tardia já praticamente produziram muito poucos juvenis. A interpretação dos autores é que se as condições de tempo não forem muito favoráveis, e 2017 foi um ano extremamente quente, isto foi quando aconteceram os incêndios de Pedrógão, as temperaturas foram muito elevadas, isto pode ter contribuído para a maior mortalidade de juvenis. E, efetivamente, junho, embora esse fosse um ano excepcional, junho tende a ser um mês mais quente. E, portanto, a conclusão aqui, embora só com 2 anos da amostra, é que se as posturas forem mais cedo, conseguem produzir mais juvenis. Isso poderá ajudar a explicar, enfim, embora de forma um bocadinho especulativa, estou eu a dizer que eles têm pressa de chegar cá, porque se fizerem as posturas mais cedo, têm mais hipótese de criar mais juvenis. E, portanto, este tipo de análise, obviamente, é muito interessante, porque nos ajuda a entender que há uma data ótima para as posturas e que se as posturas forem mais tardias, obviamente que depois o esforço não tem a devida compensação. Vou continuar agora para uma parte extremamente interessante, deixando estes aspectos técnicos de lado, vou falar da dieta do abelharuco, que é aqui um aspecto muitíssimo interessante. Ora, os abelharucos, como eu disse, comem insetos muito variados, mas à cabeça os himenópteros, que são as abelhas, os abelhões e as vespas. Vemos aqui um com um inseto no bico que nos parece um abelhão, mas capturam muito outro tipo de presas, por exemplo, besouros, que são os poliópteros, libélulas, que são os odonatos, gafanhotos, que são os ortópteros, moscas, que são os dípteros, borboletas e mariposas, que são os lepidópteros, entre muitíssimos outros tipos de presas. Portanto, estes são os mais representativos. Os abelharucos têm, efetivamente, uma dieta muitíssimo variada. Aqui, por exemplo, uma foto de um abelharuco com uma vespa, que foi identificada na altura como sendo uma vespa mamute, que é um dos tipos de vespa que nós temos cá. Aqui um outro caso de uma foto de um abelharuco com uma libelinha, portanto um odonata, e aqui ainda uma outra foto com uma borboleta, um lepidóptero, portanto, como podem ver, presas muito variadas, e ainda uma outra com um gafanhoto. Aqui à entrada do ninho com uma presa, eu não sou especialista em insetos, portanto não tenho a certeza se isto é um gafanhoto ou se é outro tipo de presa, mas se alguém tiver aí que saiba o que é, pode pôr no chat e depois no final esclarecemos isto. Portanto, aqui à entrada do ninho com um outro tipo de invertebrado. E agora um caso muito, muito curioso que eu encontrei, que eu até lhe chamei mais olhos que barriga, porque nas aves ou nos mamíferos, como nas pessoas, de vez em quando há uns indivíduos que têm, como nós costumamos dizer, mais olhos que barriga e, portanto, apanham algo. Às vezes também se vê aqueles corvos marinhos com aqueles peixes enormes que depois não conseguem engolir. E também há aqui um caso muito curioso de um abelharuco que foi visto com uma presa que aparentemente depois não conseguia engolir, mas estava a tentar. E aqui está. Isto foi fotografado em Israel e é um abelharuco com um morcego. Um morcego no bico, aparentemente um Crus pipistrelle, portanto é do género pipistrelles, fotografado em Israel em junho de 2015. Aqui, isto é tirado do Bird Guide, tem aqui uma outra fotografia do abelharuco a tentar engolir um morcego. O artigo não esclarece se ele depois efetivamente conseguiu ou não. Portanto, aqui um caso raro de um abelharuco a tentar apanhar um vertebrado e que obviamente é uma presa se calhar demasiado grande para aquilo que ele conseguirá deglutir. Ele ali a debater-se para comer o morcego. Agora, a dieta leva-nos aqui a uma questão relevante que é a apicultura. A apicultura, e entramos aqui naquela parte do abelharuco ser uma espécie odiada, porque os apicultores não gostam nada dos abelharucos porque dizem que eles lhe dão cabo das abelhas. Isto é uma ideia muito, muito antiga. E uma das pessoas que contribuiu para popularizar esta ideia foi este senhor, que é o Aristóteles. O Aristóteles, que deu também um grande contributo para a história da vida selvagem, escreveu um livro que é o Historia Animalum, em inglês The History of Animals,
e que ele fala muito das várias espécies de animais, incluindo das aves, e no livro 9 ele tem uma parte em que ele fala das abelhas, e em que ele diz os piores inimigos das abelhas são as vespas e as aves chamadas titmais, que são os chapins, e além disso as andorinhas e os abelharucos. Portanto, o Aristóteles já na altura, isto foi para aí, salvo erro, no século III ou IV a.C., já dizia que os abelharucos eram grandes inimigos das abelhas, e que por causa disso os beekeepers, que são os apicultores, destroem os ninhos das vespas e destroem os ninhos dos abelharucos. Portanto, ele já na altura, ele não faz aqui qualquer censura, ele apenas relata que os apicultores já destruíam os ninhos dos abelharucos. Portanto, já desde a antiguidade que existe por parte de quem se dedica à apicultura esta aversão aos abelharucos. Mais tarde, por volta, penso que é do século I, outra figura da antiguidade, que era o Virgílio, que escreveu vários poemas, um deles que são as Geórgicas, é um poema dedicado sobretudo às questões do mundo rural, e no livro 4 ele fala da apicultura, e na apicultura ele explica como é que se deve colocar o apiário, e depois diz: não deixem os lagartos, nem os abelharucos, nem as andorinhas aproximarem-se das colmeias, é o que ele diz. Portanto, ele a incentivar os apicultores a afastar os abelharucos. Portanto, isto é uma ideia e é uma prática que já vem da antiguidade, que é afastar os abelharucos das colmeias, porque senão eles dão cabo das abelhas. Isto, então, o que diz o Virgílio. Essa prática continua até à atualidade. Esta imagem está na Wikipédia, é uma imagem que mostra uma colónia de abelharucos que foi destruída por apicultores, e destruída aqui no sentido de inibir os bichos de criar, colocando pedras grandes na entrada dos túneis. Esta imagem está na Wikipédia, fui procurar encontrar a história dela. Isto passou-se na Roménia, e passou-se porque aparentemente os apicultores resolveram colocar os seus apiários junto a uma colónia de abelharucos, e portanto obviamente que os bichos não se fizeram rogados, e eles então resolveram ir lá pôr as pedras nos ninhos. Mas uma das recomendações que existe é não pôr os apiários perto das colónias. Ora, sobre os abelharucos e a apicultura, há vários estudos feitos. Um dos estudos bastante curioso, feito em Portugal, é da autoria do Luís Costa, foi feito em 1990, no Alentejo, e ele esteve a estudar duas colónias de abelharucos, uma em Barrancos, que é no interior do distrito de Beja, e outro em Vila Nova de Mil Fontes, que é também no distrito de Beja, mas no litoral. E ele escolheu esses dois sítios porque no primeiro sítio, que é em Barrancos, havia apicultura, portanto havia apiários na zona, e no segundo sítio não havia. E ele teve a estudar, através da análise de regurgitações, a composição da dieta em ambos os sítios. E a de cima refere-se a Barrancos, sendo que o preto é honeybee é a abelha melífera, o branco é outros himenópteros, portanto outras abelhas, abelhões e vespas, e o tracejado são os coleópteros, são os mais importantes. Portanto, como podem ver aqui em Barrancos, a presença da abelha melífera sempre aqui em torno dos 40% a 50%, e depois outros himenópteros e coleópteros. Na zona sem apicultura, que é a Vila Nova de Mil Fontes, a abelha melífera em percentagens muito baixas, porque não havia. E então, o que é que o abelharuco faz? Vai procurar outros himenópteros, vai capturar mais vespas, vai capturar mais abelhões, como alternativa à ausência de abelhas. Portanto, havendo abelhas, ele captura muitas abelhas. Não havendo abelhas, ele vai procurar outras presas, nomeadamente outros himenópteros, que são sempre as presas preferenciais. No entanto, apesar de haver muitos estudos sobre a dieta do abelharuco, esta prática de lançar as culpas para o abelharuco é uma prática que se mantém, e às vezes com bastantes imprecisões, como esta aqui, esta notícia que saiu na Europa Press, que é uma agência de notícias espanhola, sobre a Extremadura. É uma notícia de 2017, em que os apicultores estão bastante desagradados com as perdas e culpam o abelharuco. E esta notícia até tem uma imprecisão bastante grosseira, porque aqui onde eu assinalei com a seta, classificou os abelharucos como espécie invasora. Os abelharucos não são uma espécie invasora, porque os abelharucos são autóctonos. As espécies invasoras são apenas as espécies exóticas. Portanto, obviamente não é só cá que às vezes há imprecisões destas nas notícias, mas é importante desmistificar isto. Mesmo que uma espécie cause danos, que às vezes as pessoas até usam o termo praga, o abelharuco não é uma espécie invasora. Portanto, isto é obviamente um erro aqui na notícia. Aqui uma outra situação curiosa, que eu chamei abelharucos na justiça, porque na Catalunha os apicultores também bastante desagradados com as perdas alegadamente causadas pelo abelharuco, pediram ao governo para os indemnizar. O governo disse que não, eles recorreram, continuaram a dizer que não, eles meteram o governo regional em tribunal, a Generalitat da Catalunha, e a Generalitat foi condenada pelo Tribunal Administrativo a pagar 56 mil euros aos agricultores,
alegadamente pelos danos do abelheiro. Está aqui a notícia do jornal La Vanguardia de 2018, em que relata então que continua a haver questões que chegam ao tribunal por causa dos abelheirucos. Continua a haver notícias ainda mais recentemente, este, por exemplo, é de 2022, é uma notícia recente do jornal Notícias de Cuenca. Cuenca é uma província no leste de Espanha, em Castilla-La Mancha. Vamos ignorar o facto de terem posto aqui uma fotografia dos abelheirucos africanos, porque não é a nossa espécie, mas o que eles dizem é: os apicultores advertem que os abelheirucos se converteram numa praga. Já cá faltava também a palavra praga, que é um termo que é frequentemente usado então quando há danos a atividades económicas. Aqui, um estudo muito interessante feito em Espanha, que foi o teste de medidas preventivas. Foi um teste que foi feito em várias colónias, em vários apiários, para testar a eficácia das medidas de controlo, ou enfim, de afastamento dos abelheirucos. E eles testaram várias situações. Aqui na imagem A, temos aqui um boneco em cima de um poste, que é um chamariz móvel, um chamariz, portanto, uma negaça, não é? Um boneco que se mexe com um predador, que pode ser um bufo ou um búteo, com um som. Portanto, assim, um boneco móvel para afastar os abelheirucos. No B, temos aqui outro apiário com as colmeias e tem aqui um fio. Este fio está eletrificado. Então o B dava fios paralelos eletrificados em que os abelheirucos, se pousassem lá, levavam-se uma descarga elétrica de vez em quando, e isto era para dissuadir os abelheirucos de pousar aqui perto das colmeias. E o C, que foi aquele que deu o maior resultado, portanto o A e o B não deram grandes resultados. O C foi o que deu o maior resultado e é aquele que se incentiva agora em Espanha, que é fazer aqui umas coberturas para as colmeias. Vocês veem aqui as colmeias e tem aqui uma rede de malha, uma malha por cima, para quê? Para dar ensombramento às colmeias. E depois tem uma rede lateral com malha mais larga que permite que as abelhas entram e saem, mas que os abelheirucos não entram lá para dentro. Portanto, isto evita que os abelheirucos vão para perto das colmeias. E depois ainda se faz aqui outra coisa, que é o que está na imagem D, que é colocar água para as abelhas. Porquê? Porque em dias muito quentes as abelhas precisam de beber, precisam de água. Elas têm que se afastar, e é nessa altura que elas estão vulneráveis. E colocando recipientes com água nas imediações da colmeia, dentro desta zona que tem a rede, as abelhas conseguem obter a água de que necessitam sem terem que ir para o exterior. Portanto, nem os abelheirucos entram, nem as abelhas precisam de sair. E este método está testado, deu resultados bastante bons e atualmente é um dos métodos mais incentivados em Espanha. Portanto, isto é o autor do artigo, Moreno Opo, em Espanha. E então eu encontrei no site do Governo Espanhol informação oficial, está aqui no Ministério para a Transição Ecológica, informação sobre a proteção contra abelheirucos, para a proteção de colmeias, aqui também para outro tipo de danos. Também tem aqui os ursos, já vou falar dos ursos para a proteção de colmeias. Mas, portanto, tem aqui no site do Governo Espanhol, e quando nós clicamos aqui, abre um documento que explica como é que se protege as colmeias das interações com os abelheirucos. Tem aqui uma outra fotografia, portanto, com uma situação semelhante à que viram, tem aqui estas malhas superiores e laterais com as colmeias lá dentro, e depois também diz o custo destes materiais é cerca de 900 euros, e diz medidas que consideram inadequadas pelos testes que foram feitos, é estar a fazer disparos com aqueles canhões de ar que às vezes acontecem, fazer captura com a utilização de redes japonesas, que são as redes de anilhagem, emprego de cetraria, que é pôr falcões e outras aves de rapina ali a perseguir os abelheirucos, ou sons de espécies predadoras do abelheiruco, com ou sem sons, né? Portanto, estes ensaios não demonstraram eficácia. Portanto, o método que eles recomendam, que foi aquele que foi testado, é este de fazer as coberturas nas colónias, que permite, porque vai sempre haver abelhas a sair, mas reduz a predação junto às colónias. Agora, apesar dos apicultores continuarem a culpar os abelheirucos, na verdade os abelheirucos têm hoje em dia 3 grandes ameaças, perdão, não é os abelheirucos, as abelhas têm 3 grandes ameaças, que são os pesticidas, que estão a fazer reduzir as populações de insetos, a vespa asiática e, em algumas regiões, os ursos. Ora, a vespa asiática, que é uma espécie invasora que veio da China e que já se expandiu na Europa e já está em Portugal, é este bicho que está aqui a voar, que se identifica pelo abdômen preto com esta risca amarela e, sobretudo, pelas patinhas amarelas. Elas podem dizimar uma colónia em pouco tempo. Elas podem comer dezenas de abelhas num dia. E aqui vemos uma fotografia, este foi em Inglaterra, portanto é do jornal Independent. Asian Hornets é o nome da vespa asiática. Killer Asian Hornets reach record levels in UK. Portanto, a vespa asiática está-se a expandir no Reino Unido, como também já chegou a Portugal, entrou pelo norte e neste momento já vai no Alentejo. Penso que ainda só não chegaram ao Algarve. E estão também a colocar em causa as populações de abelhas. Portanto, que é a vespa velutina,
esta sim é uma espécie invasora, veio da China, chegou à França em 2004, vinda da China, pensa-se que num carregamento de cerâmicas, alimenta-se de abelhas e, portanto, e estas são pequeninas, estas não se pode proteger só com aquelas redes que vocês viram na cobrir os apiários, e que esta sim entra diretamente nas colmeias e entra lá dentro, e, portanto, pode destruir as colmeias em pouco tempo. Portanto, as vespas asiáticas são um grande inimigo. Pode destruir colónias inteiras. Felizmente, há uma boa notícia, é que as vespas asiáticas são himenópteros e os abelharucos predam vespas asiáticas. Portanto, os abelharucos, ainda que também predem abelhas, podem ser aliados dos apicultores porque podem ajudar a eliminar as vespas asiáticas que destroem as colmeias. Há um estudo que saiu em 2022 da autoria de Nuno Onofre e outros autores, chamado Os Predadores Naturais das Vespas Asiáticas e a Contribuição do Abelharuco para o seu controle. Este artigo explica, portanto, foi realizado na margem sul do Tejo, perto de Lisboa, e depois ali em vários concelhos do Ribatejo, e eles tiveram a analisar depois regurgitações de abelharucos e encontraram provas em regurgitações de que o abelharuco tinha consumido a vespa asiática. Temos aqui uma fotografia em que temos à direita uma vespa mamute, que é a maior, mas à esquerda isto é um resto que foi identificado de uma vespa asiática. Portanto, este artigo prova que os abelharucos podem capturar a vespa asiática, embora os autores refiram que não se sabe ainda quão relevante é a vespa asiática na dieta do abelharuco, não há ainda muitos dados, mas de qualquer forma é uma informação boa, no sentido de que isto pode ajudar a travar um dos grandes inimigos das abelhas, que são então estas invasoras vespas asiáticas que estão por cá há cerca de 15 ou 20 anos. Portanto, este artigo bastante recente da autoria de Nuno Onofre e outros. Agora, assim, um bocadinho off-topic, que eu chamei Vai um Urso. Como eu referi, os ursos, como é conhecido, gostam muito de mel e, portanto, eles quando vêm colmeias não se fazem arrogados, e tem havido problemas em vários países europeus por causa de os destruírem colmeias. E eu encontrei esta notícia, esta é da esquerda, é da BBC, mas fala de problemas na Hungria, não é na Hungria, no Báltico, peço desculpa, de ursos esfomeados que vão fazer um raid nas colmeias em países bálticos. Mas encontrei um caso em Espanha de uma notícia do jornal A Voz das Astúrias, que é no norte, em que diz que um urso destruiu colmeias em Oscos, que é uma localidade, junto a um percurso pedestre. E vejam bem o estado em que ficou a colónia. Quer dizer, isto sim são danos muitíssimo sérios. É claro que isto não se pretende aqui minorar os danos causados pelo abelharuco, até porque é em regiões diferentes, mas um abelharuco não deixa uma colmeia neste estado. Portanto, os abelharucos vão comendo umas abelhas, normalmente nem é nas imediações das colónias, eles só vão às colónias em dias frios, quando as abelhas não saem das colónias. Um urso, quando encontra um apiário, isto vai tudo a e fica neste estado. Portanto, há ameaças sérias para os apicultores que nada têm a ver com o abelharuco. Portanto, quis referir isto da vespa asiática e do urso. Estes problemas não ocorrem só em Espanha, ocorrem noutros países. Encontrei um post engraçado relativamente a Chipre, da Sociedade Ornitológica do Médio Oriente, e em que eles falam que os abelharucos, em Chipre, que é uma ilha no Mediterrâneo Oriental, os abelharucos passam em migração em grandes números, e quando passam em migração, eles também têm lá apiários e os abelharucos aproveitam para se encherem um bocado de abelhas. É claro que os apicultores não gostam e há muitos que são mortos ilegalmente. O Chipre faz parte da União Europeia e os abelharucos estão protegidos, mas isso não impede mortes ilegais junto às colmeias. E então a BirdLife Cyprus, portanto, que é o parceiro da BirdLife em Chipre, organizou um workshop que conseguiu que participassem alguns apicultores para lhes apresentar métodos alternativos que não passassem pela morte dos abelharucos. Entre as medidas que foram sugeridas, bandas refletoras e balões à volta das colmeias, porque supostamente a luz que aquilo causa afastaria os abelharucos. Eu não sei se a eficácia disto foi testada, mas foi sugerido. Canhões de aerochamamentos, que atualmente em Espanha isto não é recomendado porque já se demonstrou que não é muito eficaz. Chamarizes imitando falcões, que também aparentemente não é eficaz. Mas uma medida que eu achei curiosa, eles referiam, que é promover a nidificação de rapinas na área. Aqui não estamos a falar de chamarizes, estamos a falar de rapinas reais. É atrair, por exemplo, por caixas de ninho para falcões, para os falcões irem lá nidificar, porque havendo falcões, os abelharucos não iriam tanto para a zona dos apiários. Pelo menos era este o racional. E por fim, um aspecto que eu já vi referido noutros artigos, e este sim que me parece muito relevante, como eu disse, os abelharucos gostam de pousar em raminhos secos ou em fios, que é porque eles praticam caça à espera,
E, portanto, uma boa estratégia é colocar as colmeias longe de poisos bons para os abelharucos, ou seja, longe de cabos ou longe de ramos secos. Sendo as colmeias nos armarinhos que nós conseguimos transportar, é colocar num sítio onde haja menos poisos para os abelharucos, porque isso vai tornar menos provável os abelharucos irem pousar naqueles sítios. Isto como uma alternativa mais barata, digamos, àquelas coberturas que vocês viram nos slides anteriores. E para terminar, estamos quase no final, apenas umas notazinhas aqui que eu chamei comer e ser comido. E o que é que isto quer dizer? É que os abelharucos têm as suas presas, mas também têm os seus predadores. Isto é a lei da natureza, é comer e ser comido, é um bocado a lei da sobrevivência. E embora os abelharucos não sejam as aves mais predadas, elas também podem ser predadas e também têm os seus predadores. E, portanto, também não quis deixar de referir isso. Entre os predadores mais frequentes temos as cobras, as raposas, as ratazanas e diversas aves de rapina. Há outras, mas estes são os mais relevantes. Há também outros mamíferos, já vão ver a seguir. Eu encontrei aqui esta imagem, isto não é de Portugal, isto é da África, concretamente da Suazilândia, agora chamada Eswatini. Isto é uma colónia de abelharucos africana, isto é também uma cobra africana, mas que eu acho que dá para entender, porque a predação por cobras também está documentada em Portugal, como é que as cobras vão predar os abelharucos. Elas enfiam-se nos buracos e vão lá às câmaras para comer os ovos ou as crias. Portanto, vemos aqui uma cobra a sair de um ninho de abelharuco, possivelmente depois de já ter consumido alguma coisa. Portanto, os abelharucos fazem os ninhos nos buracos para estar a salvo dos predadores, mas as cobras, se conseguirem trepar, vão aproveitar também para consumir. Quem tiver visto o webinário que a Inês Catri fez há 1 ano e meio sobre o rolier, ela também mostrou um vídeo muito engraçado de uma cobra a trepar por uma parede para ir lá dentro do ninho do rolier, que era numa cavidade. Portanto, as cobras conseguem precisamente ir predar nestes buracos. Eu encontrei no site Birds of the World esta informação, apesar de eles dizerem que o abelharuco não é a presa preferida de outros mamíferos ou aves, e que só raramente é predado, apesar de tudo já foram identificadas, como podem ver, isto é uma série de aves de rapina diurnas e até noturnas que já foram registadas a predar o abelharuco, até gaivotas, pegas e gralhas também podem predar as crias, e depois outro tipo de predadores, nomeadamente o raccoon dog, que é o guaxinim, o weasel, que é a doninha, list weasel, as martas, os texugos, raposas, Montpellier Snake, que é a cobra rateira, portanto, a Malpolomon speculanos, Horseshoe Whip Snake, que é a cobra de ferradura, que também temos cá, Ocellated Lizard, que é o sardão, e ocasionalmente até diz que as crias podem ser atacadas na câmara por grandes escaravelhos ou carochas. Aqui, o estudo do Luís Costa, que eu mostrei há pouco sobre a alimentação, ele também identificou a predação naquelas 2 colónias de Barrancos e de 19.000 Fontes por raposa e por cobra rateira, e ele publicou uma nota na revista Airo sobre isso. E então, diz aqui à direita, numa colónia com 32 ninhos ocupada na região de Barrancos, observou-se a destruição e predação de 10 ninhos por raposa. Os ninhos da colónia eram construídos numa barreira vertical e foram escavados pela parte superior ao nível da câmara, ou seja, as raposas foram por cima, escavaram aquilo para chegar às câmaras e conseguiram predar. No caso da colónia do Baixo Alentejo, os ninhos estavam em solo plano, portanto, bastante acessíveis, e num deles verificou-se então a predação por cobra rateira. Portanto, e no caso das raposas, ele diz que foi confirmada também a observação junto dos ninhos pela existência de pegadas e de dejetos. Portanto, esta questão da predação ocorre também em Portugal, e estes são então alguns dos inimigos do abelharuco, para além, obviamente, dos problemas causados pelas pessoas, nomeadamente quando há abate ilegal, como vimos no caso de Chipre. Vamos terminar com a ficha síntese. O abelharuco, como vimos, nidifica, o nosso abelharuco europeu nidifica na Europa, no norte da África e na Ásia, Médio Oriente e até ao Cazaquistão. É um migrador de longa distância que inverna na África tropical e até austral. Vimos que na Europa a sua área de distribuição está em franca expansão para norte, chegando já até à Dinamarca e ao sul da Suécia. Vimos que em Espanha está também em alguma expansão no norte, quase na zona da Eurosiberiana. Vimos que a distribuição em Portugal abrange essencialmente o interior norte e centro de toda a região a sul do Tejo. Mostrei também alguns mapas de temperatura e de precipitação para Portugal e para a Espanha que nos levam a concluir que o abelharuco prefere zonas quentes e secas. Isto tem a ver, como eu disse, com haver disponibilidade de insetos, porque quando está frio e chuvoso os insetos não voam tanto e o abelharuco não se consegue alimentar. Os insetos, portanto, eles alimentam-se de todo tipo de insetos, mas preferem himenópteros, que são abelhas, abelhões e vespas, mas também vimos, por exemplo, com base naquele estudo, que a dieta varia consoante as regiões, e nomeadamente consoante haja ou não haja apicultura, portanto eles vão adaptar a dieta à disponibilidade de presas.
Vimos que há conflitos com apicultores em diferentes países e que isto já é um problema que vem desde a antiguidade. Vimos, nomeadamente através daqueles estudos feitos em Espanha, que há já várias medidas testadas que oferecem uma boa proteção dos apiários contra os abelharucos, e vimos também que o abelharuco também tem os seus predadores, nomeadamente rapinas, répteis e mamíferos. Para terminar, vou-vos mostrar uma fotografia, uma das fotografias mais extraordinárias que eu já vi da abelharuco até hoje, foi uma fotografia que foi partilhada nas redes sociais há 1 ou 2 anos e que realmente é uma fotografia extremamente inusitada e que eu escolhi para terminar esta apresentação. Espero que tenham gostado de aprender sobre o abelharuco e fico à vossa disposição para quaisquer questões. Obrigado.